Uma mensagem que nós hoje vamos... cada dia temos coisas novas. Cada dia temos coisas novas, cada dia temos provas do amor do nosso Deus. Vamos falar um pouquinho mais para as senhoras, para as mulheres. Isto será bom para os homens. As mulheres, Deus espera de nós o quê? Nós temos um corpo, o templo do Espírito Santo. E Deus precisa que nós andemos alegres, mas alegres no bom sentido. Alegres porque vemos o nosso semelhante bem. Nós nunca podemos andar alegres se vemos alguém mal, não é? Mas Deus espera de nós um louvor, espera de nós... nós precisamos louvá-lo com os braços, nós precisamos louvá-lo com as pernas. Como muitas das vezes dizem que não sabem dançar. Não, para dançar para Deus sempre sabemos dançar. E nós precisamos de avivamento do Espírito. Às vezes temos mensagens que nos dão uma certa nostalgia porque estamos a falar de coisas tristes que vemos o ser humano a praticar. E isso dá-nos uma tristeza, mas Deus espera em nós que nós estejamos alegres a cada dia. E para isso nós precisamos de ter a virtude do Espírito Santo. Vamos ver em Provérbios o que é que fala sobre a mulher virtuosa. Provérbios, por favor. 31. Provérbios 31. Mulher exemplar não é fácil de encontrar. Uma mulher exemplar não é fácil de encontrar. Ela vale muito mais que as joias. Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia inteiramente nela. E o seu marido confia inteiramente nela. Não lhe faltando com nada. Não lhe faltando com nada. Ela só lhe dá satisfação Por- nunca desgostos. Porque ela só lhe dá satisfação. E nunca lhe dá desgostos. Todos os dias da sua vida. Em todos os dias da sua vida. Há uma outra passagem, outra versão bíblica, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? Nós temos a virtude do Espírito Santo. A mulher virtuosa é uma mulher que já foi transformada pelo Espírito de Deus. A mulher virtuosa já pode ser virtuosa de nascença. Mas como todos nós fomos gerados do pecado, a nossa carne é pecaminosa. Então, nós com o auxílio do Espírito Santo, aprendendo as boas instruções de Jesus, temos a virtude e sabemos que o marido nunca desconfiará da esposa, porque é uma mulher virtuosa. Mas nós vamos ler mais capítulos. Vamos ler um capítulo seguinte de... Em 1 Timóteo, capítulo 5. Depois habituam-se a não fazer nada e andam de casa em casa. Não vamos ler o capítulo todo, o capítulo 5, mas estamos aqui a apanhar um versículo, o versículo 13, falando da mulher que não é virtuosa, que se habituam, têm maus vícios e habituam-se a andar de casa em casa. Sim. Além de não fazerem nada, Porque além de não fazerem nada, ainda são curiosas e bisbilhoteiras. ainda são curiosas e são bisbilhoteiras. Estamos a falar aqui da mulher que não é virtuosa, da mulher que não tem virtude. É uma vergonha. É uma vergonha para a mulher que
que lê esta passagem e ainda se encontra nesta passagem bíblica, ali de 2 Timóteo, que diz que andam de casa em casa, que são curiosas e bisbilhoteiras. Eu, quando li esta passagem, lembrei-me que há muitos anos, eu acompanhando alguém que, pronto, porque era obrigada a acompanhar, que entramos numa casa em que as pessoas estavam a comer e quando saímos para fora, eu ouvi comentários acerca do que é que eles tinham na mesa, mas uns comentários nada favoráveis. E eu dizia, mas eu não vi nada. Eu estava ali presente, mas não vi nada. E depois lembrei, quantas vezes nós chegamos a um lugar e as pessoas estão a comer ou estão a fazer qualquer outra coisa e nós estamos com a atenção, o que lá vamos fazer, o que é que lá fomos fazer, que não reparamos, vemos que as pessoas estão a comer, mas não tomamos conta no que é que estão a comer. A não ser que nos digam assim, olha, gostam deste camarão, gostam deste... Há pessoas que não reparam. Eu depois de tudo isto, disse para Deus, e não o conhecia como Ele é, mas disse, Senhor, obrigado porque me fizeste assim. Porque foi a natureza divina que me preparou para que eu não estivesse a reparar naquilo que as pessoas estavam a dizer ou a fazer. Quando mais tarde encontro no Evangelho, que fala sobre a mulher que anda de casa em casa curiosa para saber como é que as coisas vão, curiosa para saber alguma notícia, como aconteceu algo, eu quero saber. Não, nós só vamos saber se nos pedirem ajuda. Nós só devemos saber, nunca por curiosidade, mas sim se for para ajudar e não para criticar. Então a palavra de Deus fala para a mulher que não tem virtude. Como é que a mulher é? Anda de casa em casa, nunca está quieta. Bisbilhotice. Temos outra passagem bíblica. Em Provérbios 25, no verso 24. Mais vale morar no canto de um terraço do que viver com uma mulher violenta em casa ampla. Então, se a outra passagem bíblica também fala, é melhor viver em águas furtadas, com uma mulher virtuosa, do que numa casa grande, com uma mulher maldizente. E hoje, nós, quando ouvimos notícias de que existe violência doméstica, são sempre os homens os culpados. São sempre os homens, nunca as mulheres. Mas por vezes as mulheres, que não são mulheres virtuosas, que são mulheres de rixa, é que provocam a situação. E o homem, já em desespero, pode ficar transtornado e tomar uma atitude que não seria a correta. Mas tudo depende da mulher que vive na casa. Porque não quero com isto dizer que que toda a violência doméstica passa por aí. Não, há mulheres humildes que sofrem violência verbal e muitas das vezes não passa a violência física porque a mulher tinha virtude e deixou apaziguar as coisas.
não deu seguimento, preferiu ficar prejudicada, preferiu ser violentada verbalmente para não passar ao físico. Há muitas mulheres virtuosas que sofrem, mas o Senhor livra todos aqueles que estão no seu caminho, que fazem o bem, livra da violência. Queremos ser mulheres de virtude. Temos mais outra passagem bíblica. Em 1 Pedro, no capítulo 3. Assim foi Sara, que obedecia a Abraão. Aqui mostra-nos que o exemplo de Sara. Sara era a mulher de Abraão. Era uma mulher de virtude. Então, podemos ler que assim foi Sara, que obedecia a Abraão, ao seu marido. E lhe chamava de seu senhor. Se fizerem o bem e não tiverem receio de nada, serão autênticas filhas de Sara. De Sara, a mulher de Abraão. E nós sabemos que Deus escolheu Abraão e lhe deu uma descendência enorme. Nós somos descendência de Abraão. As pessoas que já se converteram à palavra, ao Evangelho. Seguimos o exemplo de Sara. Sara obedecia a Abraão e até o tratava por seu senhor. Hoje, não queremos ser aquelas mulheres que querem impor ao marido, e até há uma passagem bíblica que diz quando as mulheres que estão na igreja que devem estar caladas e se têm alguma coisa a perguntar, perguntem em casa ao seu marido. Isto não quer dizer que as mulheres devem estar caladas no sentido de oração, não, devem orar. As mulheres devem profetizar, porque há mulheres profetizas quando a reunião é propícia a isso, se deixam usar pelo Espírito de Deus. Aqui nos quer dizer o seguinte: quando a mulher está com o marido no local de uma reunião e não entendeu alguma coisa, deve de perguntar ao marido, porque se levantar a voz perante o marido, retira a autoridade do marido. Assim vemos tantos exemplos como mulheres que se submetem aos maridos de uma forma que saem, deixam que seja o marido a pagar. Para quê? Porque o marido terá autoridade sobre a esposa. Será como Cristo a cabeça da igreja. Mas o marido terá uma autoridade santa. Sara, esposa de Abraão, era uma mulher submissa ao marido, era uma mulher de virtude. E assim queremos ser nós, como filhos de Sara. Mais outra passagem. Continuamos com o verso 7. Maridos, saibam igualmente viver. Ainda no versículo 7. Maridos, saibam igualmente viver com as vossas esposas, tratando-as com amabilidade, tratando-as sempre com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. tendo em conta a sua natureza feminina. Respeita-nas, pois têm parte convosco. Respeitem-nas, porque têm parte convosco. No privilégio da vida eterna. No privilégio da vida eterna. Procedam assim, E procedam assim, para nada perturbar as vossas orações. para nada perturbar as vossas orações. Temos instruções para os maridos. Coabitai com as esposas, tratai-as mansamente, tratai-as bem, para que as vossas orações não sejam interrompidas.
para não darem lugar ao maligno. Até há uma passagem bíblica que também fala que quando há uma separação do marido com a esposa, que seja de comum acordo para que o maligno não tome posição. Isso quer dizer que pode haver uma separação temporária, mas que seja sempre tudo de comum acordo, que assim o maligno não toma posição. Porque quando as coisas são por questões, o maligno toma posição, tanto no marido como na esposa, e depois toma posição nos filhos. Com certeza que eu falo por mim, que se eu conhecesse este Evangelho desta verdade, há uns anos atrás, com certeza muita coisa teria mudado, para bem, a tempo. Não permitiria que o maligno tomasse posição, porque sabia em quem tinha crido, como conheço hoje. E assim nós ainda estamos muito a tempo. Muitas mulheres, muitos homens, ainda estamos a tempo de recuperar a paz que o maligno nos tinha roubado. Recuperar essa paz de qualquer forma. Temos outra passagem bíblica. Em Provérbios 21, no verso 19. Mais vale viver num canto deserto do que uma mulher violenta e colérica. Colérica quer dizer uma mulher com cólera. Então é melhor viver no deserto com paz, tranquilidade, do que viver numa grande mansão com uma mulher que está sempre a criar atritos, uma mulher que está sempre a induzir a uma inquietude. As mulheres que são verdadeiras mulheres são mulheres femininas. Não vamos ultrapassar o homem. Vamos deixar que Deus nos ensine e vamos nos deixar corrigir pela palavra. Temos outro versículo. Em Provérbios 31, novamente, verso 10. Uma mulher exemplar não é fácil de encontrar. Ela vale muito mais do que as joias. E ficamos aqui. Este era o versículo com que nós abrimos. E é este versículo com que nós queremos fechar. Mulher virtuosa, quem achará? É aqui que terminamos. Queremos ser mulheres exemplares. Mas maridos, sejam homens e exemplares, para que as mulheres também o possam ser. Mas a mulher é que cuida da casa, a mulher edifica a casa. A mulher será o exemplo para os filhos. A mulher virtuosa edifica, não destrói. Senhor, te rendemos ações de graças pelo teu ensino e pedimos que venhas levantar mulheres virtuosas e que ajudes cada uma a ser vasos de honra para a tua glória, cada uma a ter a virtude do teu Santo Espírito e sejam sábias para conduzir os seus maridos para a honra e glória do teu nome.